Meu nome é Tuliano Arlen. O nosso assunto hoje é por que o vermelho se tornou água de salsicha. É um termo brincalhão que muitos de vocês falam, tá? Por que eu não consigo pigmentar o meu vermelho? Por que eu não consigo criar um vermelho bacana? Por que meu vermelho não fica tão intenso igual quando eu olho na cartela? Você chega na cartela e vê lá 6/66, que é um vermelho intenso, e na hora que você aplica no cabelo da sua cliente, você não consegue um vermelho intenso, você fica frustrado, a sua cliente fica frustrado, porque você não conseguiu atingir esta cor bacana. O que é o vermelho? O vermelho, a primeira coisa, se eu falar para vocês o que é o vermelho, vocês vão me responder, vermelho é vermelho. E é uma resposta clara e objetiva. Parabéns quem responder dessa forma. Mas só que o vermelho, para um colorista de cabelo, ele entende que é uma cor chamada tricosiderina, ele entende também que é uma cor primária, ele entende também que é uma cor que é difícil você abrir, ele entende também que é uma cor que geralmente no fundo de clareamento é uma do pigmento, é um pigmento que mais existe dentro do fio e por aí vai. Então, se você pergunta para qualquer pessoa o que é vermelho, ele vai virar para você e vai falar que vermelho é vermelho. Para uma pessoa comum, vermelho é vermelho. Para nós coloristas, ele é tricosiderina, cor primária, difícil de clareamento, uma das cores mais difíceis de ser clareada. A partir do 3, tá? A partir do 3, nós temos vermelho, 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 vermelho. De 3 até o 8, nós temos uma proporção de vermelho dentro da cor, tá? Então é uma das cores mais difíceis de ser clareada, sim. Mas para que você aplique sobre o cabelo, qual que seria o fundo de clareamento ideal? Todas as minhas aulas eu tenho falado para vocês sobre fundo de clareamento. Então aqui está o fundo de clareamento de cada cabelo. Se o cabelo tem se o cabelo é preto, para ele começar a liberar vermelho, ele tem que abrir 1, 2, 3, 4, 5 tons. Se o cabelo é na cor de um castanho escuro, ele tem que começar a abrir 1, 2 tons para liberar o vermelho. E por aí vai. Se o cabelo é loiro, na altura de um 9, você tem que fechar tons para você chegar no vermelho. Quando você clareia um cabelo, quando você faz um clareamento no cabelo e você quer que esse cabelo chegue no vermelho, e este cabelo é na altura de um 3, você tem que abrir 4, 5, no máximo 6. Quando você quer um vermelho na altura de um 6/66. E que é um 6/66? Pessoal, aqui está bonitinho, não fui eu que escrevi porque eu não tenho essa letra bacana, mas está aqui, ó, por que o vermelho deu água de salsicha? Daqui a pouco eu vou explicar. Então vamos começar nos vermelhos perfeitos. Túlio, por que você começou no 5? Porque no 5 eu já tenho uma proporção de vermelho muito bacana mesmo. Ele é considerado no fundo de clareamento 100% vermelho. Então, da cor cosmética, esse 5 ele pode ter vários pigmentos com que eu crie vermelho. Mas o mais interessante é /6. Quando eu dei aula para vocês de base e nuance, eu mostrei que base está aqui. Depois da barra, nós temos uma nuance criada. E são milhares de nuances criadas. Tem cores que a gente nem conhece. Mas, de uma forma universal, o 6 é vermelho, ok? O 6 é vermelho, de uma forma universal. Tem tabelas aí que o vermelho vai ser outra numeração. Mas universal, o 6 é vermelho. Então eu posso criar 5/6, já está aqui, castanho, claro. Qual que é os vermelhos mais bacana que nós temos vistos por aí?
geralmente está mais na casa do 6, tá? Que é 6 barra meia, que é o vermelho intenso. Eu ainda falei que vou explicar por que dá água de salsicha. Então vamos lá. O 7 também, nós temos um vermelho barra meia. Ou 7 barra 6 ou 6 barra 6 somente, tá? Tudo aqui é vermelho. Então, como que eu acerto um vermelho para que ele não se desbote? Olha a pergunta. Como que eu faço um vermelho para que ele não se desbote? Primeira coisa que acontece é que, a partir do momento que você coloca cosmético sobre o fundo de clareamento, não tem como ele não desbotar em um certo período de tempo. Eu não posso colocar a cor cosméticas no fundo de clareamento hoje e ela amanhã aparecer completamente desbotada. Algo aconteceu de errado aí. Mas, por exemplo, se eu coloco 6 barra meia sobre um cabelo descolorido na altura de um 6, eu vou ter esse desbotamento num período de a cliente lavou o cabelo, a cliente foi no mar, a cliente foi na piscina. Tudo isso faz com que o cabelo desbote. Nessa hora, pessoal, é aquela hora que você tem que ser um profissional firme naquilo que você fala. Porque quais são as duas cores que mais desbotam, que eu já falei na aula passada? Os acobreados e os vermelhos. São cores que realmente desbotam muito rápido. Então, a cliente sai do seu salão com o cabelo completamente vermelho, intenso, bacana, me passa, você sabe que você usa um bom produto, o seu produto é de excelente qualidade, você sabe todas essas características. Ela sai do seu salão, vai parar em Vitória, na praia, entra no mar todos os dias, por uma semana, e ela chega no seu salão e vira para você e fala assim: ô Túlio, meu cabelo está completamente laranja. Você colocou vermelho intenso e meu cabelo está laranja. Por quê? Porque você entrou no mar. Tem como você corrigir isso? Tem. Senta na cadeira, senta no lavatório, vou aplicar de novo e você paga o valor de novo. Sem problema. Então você tem que ter esse tipo de firmeza que você não tem obrigação de corrigir aquilo que a cliente fez de errado no cabelo dela. A não ser que você queira, tá? A não ser que você queira, já é um direito seu. Mas todo conserto, todo detalhe que você arruma no cabelo te gera custo, tá? E se te gera custo, nem que você divida esse valor para consertar com ela. Se você cobrou 120, se você cobrou 200, manda ela pagar 100 que você corrige, tá? Porque todo cosmético, ele tende a sair em um certo tempo do cabelo, e se você acelerar esse processo, ele sai mais rápido ainda. Túlio, por que você escolheu essas cores aqui, ó? 5, 6 e 7. Porque eu escolhi exatamente esses fundos de clareamento aqui, ó. 5, vermelho intenso, puro. 6, eu abro o cabelo na altura de um vermelho, puxando pro cobre. E o 7, eu já tenho um laranja bem aberto. Se você aplica um 6 barra meia no fundo 5, ele vai cobrir? Vai cobrir bacana sim, sem problema. Mas este fundo aqui, ele foi criado, você gerou este fundo de clareamento para que seja no fundo 5, tá? Então, aquela aula que eu dei para vocês, cada fundo de clareamento merece a base existente para ele. Merece. Não quer dizer que você tem obrigação, mas ele merece. Se o meu fundo é 5, meu fundo de clareamento foi 5, se eu usar o 5 barra meia, vai ser melhor do que eu usar um 6 barra meia no fundo 5. Tá? Não cheguei na água de salsicha ainda. Se eu chego no fundo de clareamento 6, que tem vermelho e cobre ou laranja, é muito melhor eu usar o 6 barra meia.
Ô, Túlio, se eu usar o 5/6, você fecha mais esse fundo. Aí entra naquela questão que eu sempre falo com vocês. Para que eu vou subir para depois descer o máximo? Se você chegou no fundo 6, é porque você tem um vermelho numa cor de 6. Quando você começa a abrir o fundo 7, aqui já começa a morar o perigo. Quando você chega no fundo de clareamento 7 e aplica o 7/66, este cabelo já começa a ter um vermelho mais aberto. Perguntas? A Alessandra Barbosa, ela só falou assim, sempre usar a base. A Alessandra afirmou uma coisa que eu ia falar ainda, mas já que ela falou, eu vou confirmar. Alessandra, parabéns aí pela já afirmação, tá? Toda vez que vocês, pessoal, toda vez que vocês abrirem um cabelo na altura que vocês quiserem, é interessante, é muito interessante vocês colocar uma parte de base e incluir a nuance, tá? Porque a base ela tem a função de cobertura de brancos. Você não abriu o cabelo branco, mas só que ela tem uma fixação muito melhor do que quando vocês têm uma nuance. Então o cabelo está na altura de um 6, base 6 mais a concentração de pigmento 6/66. Vocês abriram no fundo 7, base 7 na cumbuca mais 7/66. Vocês abriram no fundo 5, base 5 mais 5/6 ou 5/66. Aí sim você tem uma fixação bacana de um vermelho, tá? Outra coisa é que já existem produtos que eles são chamados de fixadores de pigmento, tá? Esses fixadores de pigmento, eles têm a função de proteger a nuance que você está colocando e criar uma fixação melhor do que o X, tá? Segundo a proposta do produto. Por que você está falando isso, Túlio? Porque eu já usei o produto, a cor ficou linda e maravilhosa e a cliente não voltou para reclamar, não aconteceu nada, mas eu não sei se realmente a função do que o produto prometeu me criou, tá? Mas só que a proposta do produto é fixador de pigmento. Ao invés de você usar o OX, você usa o OX com mais o fixador de pigmento. Tem uma outra coisa muito bacana também, muito bacana que eu já usei, isso eu gostei. Ele chama Alquimia da Cor. É um produto que se você tem um 6/66, você pega esse produto, coloca mais 5, 6 gotinhas, ele é um líquido vermelho, você coloca mais 5, 6 gotinhas dentro desse pigmento, ele dá um vermelho maravilhoso e a fixação também é intensa. Alquimia da Cor, não sei se existe ainda, o último que eu usei deve ter quase um ano. É um líquido que você coloca dentro da coloração e fica perfeito. Antes de entrar na água de salsicha, eu tenho perguntas, então eu vou responder. Débora Pereira está perguntando: é verdade que o dourado escurece qualquer cabelo? Bem, nós estamos aqui nas aulas de vermelho, mas toda pergunta é pergunta, eu já disse isso, pode perguntar qualquer pergunta que vocês quiserem, que eu sabendo a resposta eu vou dar para vocês. O dourado ele não vem para escurecer o cabelo, o dourado vem para ser dourado, tá? Essa é a primeira resposta. Mas o que acontece? O dourado ele é um coringa para que você possa criar uma pré-pigmentação para que você consiga escurecer um cabelo, tá? O dourado escurece cabelo? Não, o dourado foi feito para ser dourado. 7/3, tá? Louro médio dourado. Aplicado num cabelo branco, 100% branco, ele tende à função de dar um 7/3, tá? Ele vem depois aplicar aqui um 4, escurecer no cabelo. Você criou uma pré-pigmentação muito boa com 7/3 sobre um cabelo branco. Então, o dourado não escurece cabelo. O dourado é dourado. Mas ele serve para ser uma excelente pré-pigmentação na cor que você quer.
Espero ter respondido sua pergunta aí, tá bom? A Lucineide, ele está falando, eu tenho dificuldade para entender esse 66, ou 6/66. Na verdade, não existe dificuldade, mas nós vamos criar uma facilidade nisso aí. Estou dizendo para você o seguinte, eu simplifico a colorimetria ao máximo, tá? Todo curso que eu dou é para simplificar a colorimetria. Preste bem atenção. A gente simplifica a colorimetria avançada de qual forma? 7/66. Tá? Você tem a dificuldade de entender isso aqui. Por quê? Porque possivelmente alguém não fez isso que nós vamos falar. Você tem que entender que isso aqui é base. Pronto. Você tem que entender isso aqui é base. Tá? Você tem que entender que isso aqui é chamado de primeira nuance. O que é primeira nuance? É uma cor de um pigmento qualquer, no caso aqui eu falo pigmento qualquer porque aqui foi vermelho, poderia ser um 3, poderia ser um 4, poderia ser um 5, poderia ser um 8, tá? Mas aqui é um pigmento 6 chamado de vermelho. Então, primeira nuance, vermelho. E o que acontece? Se este camarada é o mesmo número deste camarada, quer dizer que ele é a segunda nuance que está intensificando esta cor. O que a pessoa fala? O que é intensificar uma cor? Intensificar uma cor é exatamente isso aqui, ó. Você tem um vermelhinho aqui, tá? Você tem uma quantidade de vermelhinho aqui, ó. Esse aqui, né? Você tem uma quantidade. Eu venho e pego mais vermelho e coloco dentro dessa cor aqui, ó. Essa cor, que era uma bolinha pequena, ela se torna uma bolinha maior de vermelho. Ou seja, essa cor que era somente vermelho, ela ganha mais força para ser mais intensa. Tudo que é antes da barra é base. Porém, essa base aqui, ó, essa base aqui, ela é mais fraca do que essa base aqui, ó, 7/0, tá? Porque ela tem uma leve diluição feita por essas cores aqui. Por isso que é interessante você colocar base mais o pigmento que você quer usar. Eu vou esperar você me responder se você entendeu ou se você quer que eu explique de novo. Por quê? Porque eu gosto de realmente simplificar uma colorimetria avançada para vocês, ok? Alessandra, qual a quantidade para cada porcentagem de branco? Tipo 30 a 80 por porcentagem de branco. Eu vou te dar essa resposta de uma forma mais simplificada. Por quê? Porque a aula de brancos e porcentagem de cor, ela é uma outra aula. Porque senão eu vou ter que mostrar aqui para vocês toda a distribuição de porcentagem para cada cabelo. 30% você usa uma quantidade X de base, mais tanto de nuance. E é uma outra aula que vai me fazer fugir completamente dessa aula de vermelhos, tá? Eu dei uma aula de branco semana passada, mas vou te dar um exemplo só. 100% de brancos, tá? A pessoa tem 100% de branco. Você terá que usar, vamos supor, tá? Que a cabeça do seu cliente gasta 100% de coloração, tá? Vamos supor isso, tá? Porque senão eu vou ficar aqui medindo a coloração. Então vamos supor que você tem um cabelo branco, 100% branco, e que a sua cliente usa um tubo de coloração todo. Mas só que ela não quer só que você aplique 7/0. Ela quer uma nuance vermelha nesse cabelo. O que você tem que colocar? O tubo todo. Tem pessoas que colocam 1, 2, 3 quartos. E esse próximo quarto aqui, ela coloca nuance. Eu gosto. Eu uso as duas formas, tá? Mas eu gosto também de usar o tubo todo de 7, mais um quarto da nuance que eu preciso. No caso aqui nós estamos falando de vermelho, então eu vou colocar um tubo todo da base 7, ou da base 6, ou da base 5, mais um quarto de 6/66. Este um quarto que você usa aqui na base toda, ele já vai ditar a cor, tá? Entenda bem isso. No seu fundo de cor natural,
sua cor, seu cabelo é castanho, seu cabelo é louro médio, seu cabelo é louro claro, natural, se você usa um tubo todo e coloca somente 1/4 de qualquer nuance que você quer, ou marrom, ou vermelho, ou vinho, este 1/4 dita toda a cor da base toda que você usou, tá? Então 1/4 é suficiente para que você dita a cor e a coloração toda é o que vai fazer a cobertura de brancos, tá bom? A Débora Pereira perguntou, o intensificador na coloração faz durar mais a cor? O intensificador, sim, ele serve para isso, tá, gente? Você tem uma base aqui, uma 7/0, aí você vem aqui e coloca 1/4, exemplos, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é um exemplo. 1/4 de 6/66, 6/66, aí você quer que esse vermelho fique assim, um vermelho que você acha que precisa de fixação. Você vai lá no seu intensificador 0/6, né? Tem esse intensificador na tabela e aplica aqui dentro uma quantidade que você quer. Ele não escurece esse vermelho, tá, gente? Ele intensifica a cor, ele faz com que a cor fique forte ali para ter uma fixação melhor. E agora, olha só, esta água de salsicha, por que que meu cabelo dá uma água de salsicha? Porque vocês erram o fundo de clareamento. Se vocês passarem do fundo de clareamento 5, 6 e 7, o seu cabelo, de vez ficar vermelho, ele ganha, na altura de um 8, muito amarelo. E se ele ganha muito amarelo, na altura de um 8, vocês começam a colocar vermelho sobre o amarelo. Ai, que chique, gente. Olha que bacana isso aqui. Olha que bacana isso aqui. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ficar bacana aqui, porque agora esse aqui veio na minha cabeça. Olha que bacana isso aqui. De 5, 6 e 7, vocês têm um vermelho perfeito. Quando vocês começam o 8 aqui, ó, já tem laranja, já não tem muito vermelho aqui mais. E vocês ganham amarelo demais, vocês colocam vermelho em cima de amarelo. E vermelho em cima de amarelo dá laranja. E este laranja me dá um cachorro-quente maravilhoso com a salsicha bem bonita, que é aqueles cabelos laranjados que nem é cobreado. É o cabelo cor de água de salsicha mesmo, aquele cabelo ridículo que vocês veem. Por quê? Porque a pessoa errou o fundo de clareamento, chegou no fundo de clareamento 8, foi lá, pegou um 8/66 e aplicou sobre o cabelo. É uma cor? É. Mas só que você já tem um vermelho aí já expandido. Você tem um vermelho já aberto, que não é uma cor bacana aí, já de 8, 9 e 10. É perigoso você jogar é perigoso, não existe, eu nunca vi uma cor 10/66, só para vocês terem uma ideia. Mas se você jogar um 10 com vermelho em cima de um cabelo completamente amarelo, é perigoso esse cabelo talvez ficar até rosa. Tá? Perigoso, né? Nunca fiz, então não posso falar. Só que vermelho em cima de branco, você vai ter uma água de salsicha assim, até clarinha, e não vai durar muito tempo. Tá? Assim, no cabelo colorido tipo azul, eu quero intensificar a cor azul. O que fazer? Posso misturar intensificador 0.8 no tonalizante? Qual o jeito? Tá. Gente, não está aqui quem falou, mas tem pessoas que intensificam azul até com aquele tal de violeta genciana. Fica à vontade. Não está aqui quem falou, mas eu já vi fazer isso. Mas, o que acontece? Se você tem um intensificador que é azul, você falou 0/8 aí, eu não tenho esse intensificador, então eu não sei, tá? Mas todo intensificador, esse aqui é dourado, todo intensificador que você coloca sobre uma base, você intensifica a cor. Por isso que o nome na cartela já vem, intensificador. Ele é feito para intensificar qualquer cor que você quer, tá? Por isso que eles são usados, intensificadores ou mix, eles são
pigmentos puros. E por eles serem pigmentos puros, eles intensificam a cor, ok? A Lucineide ficou com dúvida na nuance, porque 7 é base, 6 tonalizante e esse último 6 não estou entendendo. Qual é a cor vermelho que vai deixar mais vermelho? Vamos lá. O 7/6 ela já está entendendo. 7 é base. 8 é base. 9 é base. Os vermelhos, de uma forma universal, quando eu falo universal, quer dizer que aqui em Belo Horizonte 6 é vermelho, em São Paulo 6 é vermelho, no Ceará 6 é vermelho, no Rio Grande do Norte o 6 é vermelho. Então, aqui, antes da barra, são as bases. Bases naturais do cabelo. Quando coloca a barra e entra aqui o 1, por exemplo, o 1 é cinza. Universalmente falando, aqui ele é cinza, no Ceará ele é cinza, no Rio de Janeiro ele é cinza. O 2 aqui é violeta, em outro lugar é violeta, em outro lugar é violeta, em outro lugar é violeta. Porque estou falando de uma forma universal. Por que você fala universal, Túlio? Porque antes das indústrias começarem a chamar o 2 de verde, o 1 de amarelo, universalmente falando, antes era cinza, violeta, o 3 dourado, o 4 acobreado, o 5 acaju. Então o 6... universalmente falando, o 6 é vermelho. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, ele deveria ser vermelho, universalmente falando. Quando você vem com outra cor repetida aqui, quer dizer que esta cor intensifica essa. Este vermelho aqui, ele junta com esse e intensifica essa cor. Este vermelho aqui intensifica aqui, este vermelho intensifica aqui. Então você tem uma base 9 com 6 intenso, porque ele foi intensificado, ele recebeu uma pigmentação um pouco maior do que se ele fosse 6/0. Ou 9/60. Quer dizer que esse 0 aqui faz com que esse vermelho seja mais fraco. Mas quando você vê um número repetido, quer dizer que ele é mais forte, mais intenso. Outra pergunta? Qual o X no intensificador para fazer mistura com tonalizante? Qual a proporção? Não, na verdade, a sua pergunta, ela está um pouco infundada. Eu vou explicar por quê. Qual o X do intensificador para fazer mistura? Não tem, tá? Você escolhe o AX que você quer para usar o tonalizante que você quer e aí sim esse intensificador ele entra, tá? Ele entra. Então olha só, eu escolhi o AX de 20 para aplicar um 6/66. Esse camarada aqui ele só vai encaixar aqui dentro. Eu usei um AX de 10 para usar esse camarada aqui. Esse cara só vai entrar aqui, tá? Ele só é um acoplador. Ele só chega e entra. Ó, o OX, ele vira e fala assim, ó, o OX, se vocês quiserem usar aí, fica à vontade. Pode usar aí. Na hora que vocês já eu vou entrar. Então ele entra no OX de 40, entra no OX de 30, ele usa no OX de 10, ele entra em qualquer AX. Por quê? Ele só é o encaixe daquilo que você escolher, tá? Então não tem um OX que eu posso falar assim, é o OX10 que você vai usar para fazer a cor fulano de tal, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Atuliano Arley, tá? Estou no Facebook, estou no YouTube, no Instagram. Então vamos lá. Então a água de salsicha, ela acontece somente por quê? Porque você errou o fundo de clareamento e a partir do momento... Olha como é que fica complexo. A partir do momento que você errou o fundo de clareamento, né? Você chegou no fundo de clareamento 8, por exemplo, laranja, amarelo, e você quer colocar um vermelho intenso.
Você vai ter que fechar essa cor um pouco, para depois você aplicar a cor que você deseja. Se você chegar no fundo 10, olha aqui como é que piora mais ainda. Vocês têm que vir pré-pigmentar esse cabelo com 834, 843. Vocês têm que pré-pigmentar esse cabelo, colocar uma quantidade de vermelho e dourado neles, para possivelmente depois vocês virem colocar um vermelho mais intenso. Porque se vocês não pré-pigmentar um cabelo na altura de um 10 para colocar um vermelho intenso, vai dar água de salsicha. A Diana perguntou, o corretor é a mesma coisa do mix? Sim, corretor é a mesma coisa de mix? Sim. Muitas tabelas aí dão o nome de corretor e muitas tabelas dão o nome de mix, tá? Mas é a mesma coisa. Pessoal, vocês estão gostando da aula sobre vermelho? Tá uma coisa bacana aí, tá fácil de entender? Sou colorista há alguns anos, né? Tive boas academias, tive boas formações. Então, assim, tudo que eu passo para vocês aqui é uma convicção plena, tá? Eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Sou mortal e erro igual a todos vocês, tá? Mas qual que é a vantagem de um colorista? Qual que é a vantagem de ser colorista e qual que é a vantagem de ser um bom colorista? Isso eu falo de mim e falo de muitos bons coloristas que tem. É porque na hora que você erra, o que acontece? Errar é humano, tá? Permanecer no erro, que é humano também, mas permanecer 3 vezes aí já se torna uma coisa muito pesada. Mas o que acontece? Quando você erra, você tem uma facilidade, uma extrema facilidade de manter a calma e corrigir. Essa é a vantagem de ser colorista. Essa é a vantagem de vocês quererem estudar colorimetria. Estou me dedicando à teoria para vocês entenderem que sem a teoria vocês não fazem colorimetria. Tá? Então, olha só. Se vocês erram, já que eu falei de erro, se vocês pegam o cabelo, abre no fundo de clareamento 10. Sem querer, você colocou a X de 40. Olha como que os erros acontecem. Você pega um cabelo fino, prepara um pó descolorante de 9 tons, com OX de 40, primeiro erro. Primeiro erro. Pó descolorante 9 tons com OX de 40. Para um cabelo fino, fraquinho, na altura de uns 6. Olha só, você usou um pó descolorante forte, com uma água oxigenada forte, para um cabelo que não precisava de tanta força. Mas aí, primeiro erro. Aí você foi tomar uma água, sei lá, você foi no banheiro. Esse cabelo chegou na altura de um 10 rapidamente. E a sua cliente queria apenas colocar um vermelho intenso. Se isso acontece com você que não é colorista, se isso acontece com você que não tem a prática de mexer com coloração, se um cabelo chega na altura de um 10 e você quer chegar num vermelho intenso, você entra em desespero, tá? Você literalmente entra em desespero. Por quê? Porque você não sabe que você já cometeu o erro, tá? O erro já aconteceu, tá aqui, ó. O cabelo chegou na altura de um 10. Não tem mais o que questionar. Você errou, tá? O profissional errou. Quem erra é o profissional. Todo erro vem do profissional. Aí você vem e abre um cabelo na altura de um 10. Se você não sabe corrigir, o desespero acontece. Se você sabe corrigir, você vem cá e pré-pigmenta esse cabelo com 834, 843, 17, 10, 9, 8, 7. Melhor pré-pigmentação fica na altura de um 8. Você pré-pigmenta esse cabelo na altura de um 8 e depois você aplica a cor que você deseja, tá? Isto é ser colorista. Isso é saber o que está fazendo. É por isso que, quando eu estou aqui e viro para vocês, falo, pessoal, nós temos um curso que a gente simplifica a colorimetria avançada. A gente simplifica o máximo possível. Tudo o que eu sei, eu ensino. Coisas que geralmente tem cursos que não acontecem. Então, por isso que eu simplifico a colorimetria o máximo para vocês. Eu destrincho ela o máximo que eu posso. Entenda isso que eu vou te falar com vocês aqui. Ó.
Toda aula que eu dou, ela é a pontinha do iceberg daquilo que eu posso te ensinar profundamente, tá? É uma pontinha do iceberg daquilo que a gente pode ensinar profundamente, ok? Entenda bem isso, porque... eu vou falar isso que eu tenho que mencionar isso, porque eu trombei até com uma professora muito bacana aí, ela virou para mim e disse assim, Túlio, as suas lives são muito intensas, as suas aulas são muito intensas. O que você vai falar no seu curso, se você aplicar o seu curso? Tudo o que eu falo nas lives, porém de uma forma muito mais intensificada. Tá? Tudo o que eu falo na live, mas de uma forma que possa entrar e atingir seu coração e sua mente. Tá bom? Se o fundo de clareamento for 8 e colocarmos o vermelho, fica água de salsicha. O que podemos colocar se acaso errarmos o fundo de clareamento? O que podemos fazer para ter um marsala lindo? A sua primeira pergunta, eu acho que eu acabei de responder, né? Se você erra o fundo de clareamento, você tem que ter a calma para que você possa fechar a cor que você quer. Se você chegou no 8, esse fundo de clareamento aqui não é tão ruim, só que você tem que colocar um 6/66, né? Você chegou no fundo 8. O fundo 8 geralmente ele é formado por cobre dourado praticamente. De 6 para 8, a distância é muito curta. Então, se você aplica aqui com OX de 10, esse cabelo ele tende a abrir um pouco mais rápido, perder essa cor mais rápido. Mas se você diminui a intensificação do OX aqui, possivelmente essa cor aqui fecha bem aqui. Porque o 8 ainda não está tão distante igual o 9 e o 10. Tá? Agora a cor marsala, tem uma foto que eles apresentam aí, eles apresentam um Chanel, um marsala assim, fantástico. Tem um batom marsala lindo, tem um Chanel marsala muito lindo. E eles viram para vocês e falam assim, gente, esse marsala foi feito com 9/98 e fala que foi aquele marsala. Mentira! Tá? Tem a imagem aí? Geralmente, se não for este cabelo, é bem parecido com esse cabelo. Eles apresentam esse cabelo que eu estou mostrando para vocês aí na altura de um 9/98. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Esse marsala que eles apresentam aí, ele está praticamente na casa de um 4. Por que eles apresentam essa cor aí? Porque eles querem que vocês vão lá e comprem uma 9/98. Eles querem que você compre uma cor que eles estão lançando nova, mas só que este cabelo nesse marsala aí, ele é na altura de um 4/marsala, que é a mistura de violeta com azul. Teve um dia que eu peguei esse 9/98, apliquei no cabelo na altura de um 9/0 e eu consegui um cor de uva arregalado. Tão claro que ficou. Então, por isso que eu afirmo para vocês que é mentira esta foto aí, tá? Mentira sim, usando /98, tá? Eles usaram um tom mais baixo, com certeza. Tanto que o cabelo é um marsala fechado. Jaqueline Prado. Então, se for o fundo de clareamento por 8, posso colocar 76/66 ou 66/76, já que você disse que tem que fechar o 8? Tá, Jaqueline, olha só. A primeira coisa que eu quero que eu mostre para vocês é o seguinte. Se a sua cliente quer um cabelo 7/66, você tem que tomar o cuidado para não aplicar 6/66, porque ela quer um vermelho mais aberto, tá? Primeira coisa. Se você chegou no fundo 8 e a sua cliente quer um vermelho na altura disso aqui, você tem que aplicar na altura que ela quer. Se ela quer água de salsicha, ela quer água de salsicha, não escolha dela. Mas se você quer fechar isso aqui, ó, se você aplicar um 7/66, você fecha? Fecha. Se você pegar 7/66 com mais 6/66, você fecha esse cabelo? Fecha. Tá? Você fecha esse cabelo sim. Ok? A Débora Pereira está perguntando se pode fazer pré-pigmentação só com mix? Mas essa pergunta sua é muito, muito top. Porque
Eu tenho que mencionar, porque foi um dos cabelos mais bonitos que eu vi um amigo meu fazendo. Ele pegou um cabelo na altura de um 9, estava um 9 frio, quase querendo esverdear. E ele pegou, fantástico esse mix, tá, gente? Fantástico. Ele pegou uma mistura de 0/33 mais 0/34. Aplicou sobre esse cabelo aqui com água morna e OX de 10. Fez o cabelo ficar laranjadão, laranja na altura de um 7, um laranja super forte. Depois ele veio e pré-pigmentou esse cabelo com 4/0 todinho, deixando só metade das pontas, e depois clareou esse cabelo. Ficou um cabelo assim, uma obra de arte fantástica. Eu tenho uma outra pessoa de Brasília, também é profissional, que ela abre o cabelo na altura de um fundo 7. Não, desculpa, na altura de um 8. Ela adora aplicar 0/34 puro, pré-pigmenta para depois vir colocar marrom. Vocês querem saber por quê? Só em cursos especiais, tá bom? Por que vocês aplicam o mix sobre esses cabelos? Em cursos especiais, aqui eu não posso falar, porque ele geralmente entra na matéria do meu curso, mas existe um porquê que a gente pré-pigmenta e depois a gente aplica a cor, tá? Isso é uma coisa assim, é de outro nível em curso, que é o que eu estou falando com vocês, que o que eu dou aqui é só a ponta do iceberg das coisas que a gente faz, ok? Aqui no YouTube, o Murilo Medrado está perguntando como fazer a cor marsala. Ótima pergunta. Nós estamos saindo do vermelho para o marsala. Só que eu não vou te falar a cor marsala, mas eu te falar quais são os pigmentos usados para o marsala. Geralmente se usa azul mais vermelho. Então, quando você vê uma cor 4466, tá? E chamam isso aqui de marsala, isso aqui é uma tabela que eu vi aí, quer dizer que aqui dentro tem azul e vermelho. 4/40, 4/86 que eu vi, quer dizer que tem mistura de azul com vermelho, tá? O marsala, ele é criado com a pigmentação em mistura de azul com vermelho, tá? Azul com vermelho para te dar ali um violeta, mas geralmente você usa mais. E tenho amigos que colocam um pouquinho de marrom, tá? Um pouquinho, uma pontinha de marrom para dar um marsala aí, mas só que geralmente é azul com vermelho, tá? Você cria um marsala aí bacana. A Maria da Glória perguntou: mix é igual a intensificador? Depende da tabela. Mix. Pigmento puro. Tem tabelas que falam 0SS. 000SS. Dependendo, se você não tem uma tabela que trabalha com isso, a sua tabela pode ser que mix e intensificador seja a mesma coisa. Agora, se você tem na sua tabela esse tipo de coisas, assim, ó, SSS, isso aqui é um intensificador e isso aqui é um mix. São duas coisas diferentes, tá? O intensificador, ele intensifica muito bem a potencialidade da cor, da base, se for o caso, e até da cor. E os mix, ele intensifica o pigmento, tá bom? Se a sua tabela tem esses números, OSS, isso são intensificadores, são fortificadores de cor. A Nadine está perguntando: para fazer um ruivo, qual fundo de clareamento certo? O ruivos? Ruivo você pode fazer a cor que você quiser. Ruivo é camaleão. Mas a cor do ruivo, ele é de 7 até o 8 ou até o 9 aqui, ó. Você vai ter um cobre bem aberto, mas o fundo perfeito que eu gosto, o Atuliano Arlen gosta, é de 7 e 8, tá? Este é o fundo de clareamento perfeito. 7 puro laranjado e 8 laranja amarelo. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: conhecer o Atuliano Arlen. Se vocês começarem a entender
que eu sou colorista e que eu posso ajudar vocês, não é só um nem dois que vão querer estar comigo, não. Eu acho que a nação toda, tá? Então vocês começam a entender o que eu estou fazendo, se vocês começarem a entender que eu posso ensinar vocês, que eu posso fazer vocês acertarem o cabelo, e na hora que vocês errarem o cabelo, começar a aprender a corrigir o cabelo, eu acho que eu vou parar de ser profissional de cabelo e vou ser só professor, porque realmente eu não vou ter tempo de tanto cursos que nós vamos lançando. Curso presencial eu já tinha um tanto, né? Eu já viajava, né, algumas regiões e alguns estados, mas veio a pandemia, que é uma chance que vocês têm para aprender estando em casa, né? Veio a pandemia aí, vocês têm que aprender de qualquer jeito. Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam, preocupem com cursos, sim, mas me conheçam. Se vocês acreditarem no meu trabalho, vocês vão ver que eu tenho a possibilidade de ensinar vocês, tá bom? Mas espero que vocês estejam bem satisfeitos com o que nós fizemos. Espero que vocês entendam que, simplificando mais uma vez, fundo 7, 8, 5 e 6, para não ter água de salsicha, eu prefiro o fundo 7, o fundo 6, o fundo 7 e o fundo 5, tá? Daqui para cá, eu começo a fazer cachorro-quente. Pessoal, no mais, tenham uma boa semana e até a próxima.